Saudações cristalinas, estelares. Muito prazer, sou Sérgio Cristal e hoje nós estamos aqui para transmitir a aula TOT, Atlântida e as Tábuas da Esmeralda. Então, nesse dia de hoje, nós vamos compartilhar, em primeiro lugar, um ensinamento que é o seguinte: antes do Egito, antes das pirâmides, antes das esfinges, existia uma civilização que dominava algo que hoje foi esquecido. E hoje nós estamos aqui para recordar um pouco dessa história, para entrar nesse Stargate, para entrar nesse portal de conhecimento do nosso passado que foi ocultado. E aqui eu preciso trazer para você algo que é muito importante. Essa não é simplesmente uma transmissão de uma aula. Eu quero que vocês sintam que através da comunicação e através da nossa consciência e energia, nós estamos aqui agora para abrir um portal além do tempo e do espaço. E nós vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos aqui agora colocando os nossos pés no chão e vamos colocar as nossas duas mãos no nosso coração. Feche os seus olhos. Sinta o pulsar do seu coração. Uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma última vez. Inspira pelo nariz. Solte o ar pela boca. E agora, sentindo o batimento do nosso coração, vamos sentindo a presença de cada um que está aqui agora conectado nessa matriz cristalina energética. Sentindo cada coração que aqui agora pulsa a vida nesse universo sincrônico. Expirando uma mesma célula de luz, um mesmo círculo de ativação planetária, que conecta as grandes pirâmides, que conecta a esfinge, que conecta aos templos iniciáticos, queméticos, que conecta com a Amazônia Sagrada, que conecta com os Andes e que conecta aqui agora a toda a malha piramidal planetária. Vamos sincronizando na frequência do tempo natural e vamos sincronizando na matriz cristalina planetária, junto aos discos solares e junto aos crânios de cristal, invocando e ancorando a presença de luz de todos os nossos mestres, guias, mentores, instrutores, anjos de guarda e guardiões, invocando o ancoramento do comandante Astacheran, invocando os ferinos de Sírios, invocando a frequência divina da chama violeta do mestre amado Saint Germain, invocando a frequência crística dourada do Logo Solar e Eixo Sananda, invocando a frequência de Maria Madalena e toda a ordem Amarilis, do divino feminino aqui na Mãe Terra. Assim, eu vou solicitando a cada coração e divino co-criador que está sintonizado neste portal aqui agora, para que ancore as suas hierarquias, falanges, mestres de luz, para juntos reativarmos essa sabedoria aqui agora em nosso DNA e na Mãe Terra, plenamente guarnecidos e protegidos pela luz divina. Invocando e ancorando o raio azul da vontade divina e o manto azul do arcanjo São Miguel. Uma respiração profunda. Solta o ar pela boca. E vamos agora visualizando a sagrada geometria flor da vida dourada.
E essa geometria vai envolvendo a todos nós e ao planeta. E vai entrando aqui agora em cada uma de nossas células. Sentimos mais uma vez o nosso batimento cardíaco. E na próxima respiração, sentimos nosso campo energético se expandir infinitamente, com a luz dos códigos diamante e dos códigos esmeralda. O portal está aberto. Visualizamos agora a chave Anki, dourada, que aqui agora é ativada em todos simultaneamente, para abrir o compartilhamento deste conhecimento sagrado. Atlântida, a escola de consciência, a escola cosmoascensional, antes das civilizações que nós conhecemos. Existia uma presença que transcendia a matéria. Atlântida não era apenas um continente perdido. Era uma escola iniciática, onde a consciência era a tecnologia suprema. Seus mestres não construíram simplesmente com pedras e cristais, mas com frequência, intenção e luz. O guardião. Entre todos esses mestres da Atlântida, havia um ser que carregava o peso cósmico de uma missão divina. Preservar o conhecimento galáctico, ancorado em Atlântida, para além do tempo, em outras linhas de realidade em que a Terra passaria por um grande esquecimento. Esse guardião cósmico da memória estelar, que remonta à própria origem da experiência humana na Mãe Terra, era o sumo sacerdote Alit Fomalits, que no Egito ficou conhecido pelo seu nome sagrado, Tehuti, ou Tehuti, e dentro da sua apropriação pela cultura grega se torna então Thoth. Mas dentro da frequência de origem quemética, o seu nome, Tehuti. Ok? Então, Tehuti, guardião esmeralda, deste conhecimento cósmico, tem a missão de transportar, através de discos holográficos, plasmados e codificados em tábuas de esmeralda, o conhecimento da Atlântida para outros pontos da Terra, mais especificamente para o centro eletrogravitacional da Terra. Exatamente o ponto central do antigo território de Kemet, o Antigo Egito. A pedra filosofal de Kemet, a grande pirâmide de Khufu. Então, quando temos a queda da Atlântida, esse conhecimento teve que ser preservado e transportado através de embarcações para outros pontos do planeta. E ali mesmo, no vale fértil do rio Nilo, é que floresce então, em Ábidos, Osirion, esta nova civilização que viria a ser conhecida pelos seus faraós, reis, magos, sacerdotes e sacerdotisas. Nós estamos falando, sim, que a Atlântida foi codificada. Esse conhecimento caiu no esquecimento e foi ocultado. Porém, ele está simplesmente esperando um momento para retornar aqui na Terra. E esse momento é agora. Atlântida, Kemet, não são locais no tempo e no espaço. Eles são simplesmente frequências e linhagens de conhecimento.
que estão presentes aqui agora no seu DNA. E nós estamos aqui nesse momento para recordarmos desta história. Então, Atlântida, quando nós falamos da queda do continente, não é que ela deixou de existir. A herança Atlante foi transmitida para outros formatos, preservada através de uma linhagem sacerdotal, guardiões desse conhecimento. Porque quando, então, Tehuti, o sumo sacerdote da Atlântida, que governou por milênios na Atlântida, na sua capital, que era nada mais, nada menos que a cidade de Esmeralda Poseida, aonde a primeira pirâmide de cristal foi criada aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta, aonde foi plasmada o primeiro templo da grande fraternidade branca universal. Esse sumo sacerdote que era guardião da pirâmide de cristal, dentro da cidade de Esmeralda Poseida, ele traz então consigo as assim chamadas tábuas de esmeralda, com o conhecimento cósmico preservado e como um guardião da herança Atlante em Kemet. Quando a Atlântida caiu, o conhecimento não foi perdido, ele foi preservado. O Antigo Egito, Kemet, a Terra Negra, não foi o começo da civilização avançada, foi somente a continuação deliberada. Uma colônia atlante projetada para ancorar na Terra o que havia sido conquistado nos planos superiores. Então, o que vocês precisam compreender? Que os primeiros faraós, o Egito faraônico, as primeiras dinastias faraônicas, eles não eram simplesmente governantes, não eram apenas reis. Eles eram, sim... Oi. Eles eram, sim, guardiões de uma linhagem de sabedoria que vinha antes do dilúvio. E essa é uma missão muito grande, pois este conhecimento dessa sabedoria acaba, ainda nas primeiras dinastias faraônicas, sendo perseguido por forças involutivas. Agradeço a sugestão, né? Peço aí para que todos mantenham os microfones fechados, por gentileza. Teremos aí um tempo de interação ao final, mas para a gente preservar aqui a nossa gravação, tá bom? Gratidão. Então, os primeiros faraós, eles traziam consigo a missão de guardar por esse conhecimento cósmico e, além de guardar por esse conhecimento cósmico, por essas tábuas, por essa tecnologia, por essa consciência nas suas práticas diariamente, eles tinham a missão de transmitir esse conhecimento aos iniciados. Então, a Atlântida era um continente, mas para além de um continente, um estado de consciência da era dourada, do máximo potencial atingido pela humanidade. E então, quando esse conhecimento foi transferido para Kemet, esses deuses, semideuses, esses iniciados, tinham a missão então de reconhecer seres que estavam preparados para passar pelas iniciações. E, de maneira seletiva, eles traziam, então, aos templos iniciáticos, né, pessoas que passavam por provas, passavam por testes, passavam, muitas vezes, por renúncias gigantes, para terem condições de acessar o conhecimento oculto. Isso que eu estou falando para vocês, esse conhecimento que nós estamos falando hoje, das tábuas de esmeralda,
Gente, apenas 3%, 5% no máximo foi preservado e chegou até nós, que é o que a gente conhece como o Caibalion, que é o que a gente conhece como as 7 leis herméticas. Isso é 5% do que tem nas Tábuas da Esmeralda. E esses 3 a 5%, simplesmente ditaram todas as escolas da gnose. Simplesmente é a base da cabala, é a base do tarô, é a base da numerologia, da astrologia, de todo o conhecimento esotérico está aqui. E isso foi preservado muito pouco desse conhecimento. E agora está chegando o momento da gente recordar esse conhecimento na sua integralidade e na profundidade que ele merece, certo? Então, Thoth, ele não trouxe consigo livros, ele trouxe bibliotecas vivas. Porque vocês estão achando que os discos, né, as tábuas de esmeralda, eram simplesmente aí, né, tábuas mesmo, né, com coisas ali gravadas? Não. Isso é uma analogia física, mas, de verdade, é uma tecnologia avançadíssima. Eram como bibliotecas que eram acionadas apenas por quem tinha as chaves da consciência de interagir telepaticamente e abrir aquelas bibliotecas através da mente. Então, somente aqueles que detinham o conhecimento das chaves ocultas é que conseguiam abrir esses dispositivos. Eles foram criptografados. E através da interação consciente correta é que essas bibliotecas se abriam enquanto hologramas de conhecimento, abrindo uma série de conexões de um conhecimento que não existia separação, era um conhecimento holístico. A física estava ligada com a química, que estava ligada com o som, que estava ligada com a luz, que estava ligada com a geometria, que estava ligada com os números. Todo o conhecimento holograficamente conectado e codificado em dispositivos altamente avançados, que eram os discos de esmeralda, as tábuas de esmeralda. E esses lugares onde esse conhecimento era ativado, ele era permitido de ser transmitido, como, por exemplo, nos templos de Karnak, ou nos templos de Ábidos, ou no templo de Horus, ou dentro das pirâmides. Eles funcionavam, esses templos, como centro iniciático, como por trás de transmissão do conhecimento cósmico. Gente, não era apenas um local de culto, como a gente tem hoje em dia, né? Ah, vamos lá, a gente vai fazer oração. É, sim. Ritualísticas? É, sim. Mas ali se transmitia um conhecimento que era transmitido de ouvido a ouvido, de olho para olho, que estava guardado somente para os escolhidos. Aqueles que passavam por testes e provas e, através desses testes e provas, então, eles eram qualificados para subir mais um degrau dentro do templo. E eu estou falando isso não somente energeticamente, fisicamente, porque lá no Egito os templos são criados, né, em etapas, em andares, né? Então, ali para cada estágio que o sacerdote se encontrava, que o aspirante se encontrava, ele tinha acesso a um certo lugar do templo, onde era cirurgicamente transmitido um conhecimento ali naquela parte. Tudo bem? E aí, então, eu quero trazer para vocês hoje uma das partes, um dos templos que foi para mim muito intenso nessa história e que eu estava compartilhando com vocês, então, que foi ali que aconteceu, né, o meu encontro com Thoth, nessa última jornada que eu fiz para o Egito, tá? Então, aí nós estamos, essa foto é da entrada, né, do templo de Ábidos, ou templo de Sete I, na cidade de Ábidos. E aqui, então, nós temos essa entrada. E aí, você entra no templo, aí tem 3, né, sessões, né? A terceira sessão é o santuário, onde fica localizado, né, a porta da eternidade, a porta
multidimensional que conecta, né, linhas de tempo paralelas. E quando você passa por essa porta, passa pela anticâmara, nós temos ali uma escada. No corredor dessa escada, nós temos toda a linhagem dos faraós. Todas as dinastias faraônicas, representantes, ou seja, de toda a linhagem ancestral que liga até o mais antigo faraó, né? Ou seja, todo o conhecimento que foi transmitido pelas gerações, ali naquele corredor estava indo até a origem. Quando você sobe esse corredor e você volta de novo na parte superior, aí tem, atrás do templo de Sete I, Osirion, que é um templo megalítico que data aí de mais de 10 mil anos de idade, tá? E é nesse templo, então, pasmem, que em uma dessas colunas aqui, tá? Isso são blocos de pedra únicos, ok? São megálitos. São blocos de pedra de mais de 100 toneladas aqui, tá? Imagina vocês um templo construído há mais de 10 mil anos com poucos blocos de pedra gigantes que pesam aí mais de 100 toneladas cada. Então, é uma tecnologia muito avançada isso. Mas, aqui, exatamente aqui, nessas colunas, você encontra o quê? A geometria sagrada da flor da vida, cravejada a laser ali. Cirurgicamente, na parte superior ali do teto, você vai encontrar os hologramas da flor da vida, tá? Ninguém sabe datar de quantos milhares de anos é essa gravação. Ninguém. Mas, dentro dessa conexão, eu quero trazer uma coisa para vocês. A antiga escola da flor da vida, o que ela é? Ela é a geometria da criação, a própria geometria que conecta a matriz cristalina planetária. É como, lá dentro do coração da Terra, no núcleo terrestre, o primeiro círculo que pulsa o batimento cardíaco do coração planetário vai se expandindo e conectando todos os elementos elementais e reinos da Terra. Vai conectando toda a criação em uma mesma tessitura quântica e holográfica. A antiga escola da flor da vida é a escola da automaestria da criação. É a escola iniciática dos mistérios da geometria sagrada da criação e na interconexão do todo. Essa escola da flor da vida, ela foi ancorada aqui na Terra através de alguns pilares do conhecimento iniciático. Esses pilares é que eu vou passar para vocês agora quais são. Eles não eram ensinados para todos, como eu já falei, né? Precisava passar por testes e por provas, porque nem todos estão preparados para acessar esse conhecimento. E isso foi preservado, também já falei, né? Através de uma linhagem que eram os Guardiões Esmeralda. Iniciados que passavam décadas em templos subterrâneos, absorvendo o que hoje chamamos de ciência quântica, mas que eles chamavam simplesmente de realidade. Então, vocês vão me perguntar agora, Sérgio, mas o que então continha nessas tábuas de esmeralda, nesses dispositivos quânticos holográficos? O que esses hologramas revelavam? Tenho permissão de trazer uma informação para vocês. A flor da vida era o holograma primordial de codificação das tábuas da esmeralda. Através dessa geometria, ela era uma das chaves para abrir essa biblioteca. E através dessa geometria sagrada, você acessava
compartimentos. Cada círculo era uma dimensão de consciência. Cada círculo abria uma informação, um nível da informação. Porque o todo está em cada parte. E cada parte está no todo. As próprias 7 leis herméticas estão codificadas dentro da geometria da flor da vida. Esse é um mistério, né? E então, esses pilares, né, esses conhecimentos, sobre o que eles versavam e por que eles foram ocultados da humanidade. Gente, os conhecimentos mais avançados das tábuas da esmeralda, acessados por meio da flor da vida, na sua consciência, faziam parte dos conhecimentos mais avançados dos mestres da criação. Incluíam conhecimento do quê? A tecnologia de ativação do DNA, as sequências de sons que ficaram conhecidos como mantras, geometrias que ficaram conhecidos como yantras, e energias que em diversas culturas foram chamadas de prana, chi, ki, vários nomes, né? Para o quê? Despertar os códigos adormecidos dentro da dupla hélice do DNA. Ou seja, as chaves para a ativação de todo o potencial humano. A ciência da consciência, o despertar do Cristo interno, a ascensão dimensional, a ativação do Merkabah, o veículo de luz do ser. E aqui eu quero revelar uma outra coisa para vocês. Sabe quem foi um dos grandes alunos dessa escola em Terra? Aqueles que nós conhecemos como Jesus, o Cristo. Yeshua caminhou por esses templos, foi iniciado dentro da grande pirâmide de Quéops, aprendeu com os sacerdotes queméticos. Isso você vai encontrar, não sou eu que estou dizendo, não. Você vai encontrar essa história lá no próprio Egito, no bairro Copta, nas imagens, né, da Sagrada Família dentro do Egito, né? Então, a passagem de Yeshua por lá é o encontro com todos esses conhecimentos. Sabe aquela parte que foi oculta da história, né? Entre ali os seus 13 anos e os 30 anos, né? O que você acha que ele ficou fazendo? Ele caminhou na Terra, se encontrando com grandes mestres da humanidade, mestres ascensionados, mestres que foram revelar para ele chaves do conhecimento iniciático, porque ele tinha uma missão planetária para cumprir. Então ele tinha uma preparação de ativação do DNA, de técnicas de respiração, de poder de concentração, até chegar na sua prova Master, que foi lá na travessia no deserto, né? E depois da sua crucificação e ressurreição, mas tudo isso já dentro de uma total transcendência, porque todo o conhecimento iniciático ele foi preparado, ungido para cumprir essa missão planetária. Outro conhecimento que estava ali nas Tábuas da Esmeralda, a mecânica dos Stargates, como se criar portais interdimensionais, que eram utilizados não somente para acessar memórias cósmicas, mas para acessar linhas de tempo paralelas, para transmitir informações e também a adentrada de naves, né, de forma interdimensional. Então, qual é a mecânica, ou seja, qual é a física aplicada na criação dos Stargates, tá? E, por último, aí eu estou trazendo 4 coisas, gente. Tem muito mais, tá? São 42 pilares dentro da linhagem da antiga escola da Flor da Vida e das Tábuas de Esmeralda. 42 pilares de conhecimento. Vou trazer um último aqui, tá? A matriz quântico-holográfica. A compreensão de que a realidade é uma projeção da consciência e que o ser humano desperto pode operar essa estrutura conscientemente. Isso aqui é o ouro. Por quê? Gente,
Sabe o que é a verdadeira alquimia? A verdadeira alquimia, da onde ela vem e o que ela é? Olha só que interessante. A origem da alquimia, a terminologia dessa palavra, isso vocês podem depois averiguar no Mister Google, tá? É do árabe, a raiz, vem do árabe, tá? Alchem. Ou seja, a alquimia vem diretamente do Antigo Egito, Alchem, que vem de Kemet. O conhecimento que vem de Kemet, que vem do Antigo Egito, isso é alquimia. Ela não era simplesmente uma ciência lá que transformava o chumbo em ouro, nem tampouco, né? Um simples procedimento químico. Não, gente, é muito mais profundo do que nos contaram. A verdadeira alquimia é a alquimia da consciência. É a arte egípcia da transmutação de um estado em outro da matéria. É a ciência suprema de transformar consciência em realidade. Agora pega essa, hein? E essa vai ser forte, e essa é precisa. Olha aqui, sabe do que você é composto? A base química do seu DNA é carbono. Carbono. Mas desse estado bruto aqui, desse chumbo, pode vir o diamante, pode vir o ouro. Certo? Então, você é essa matéria bruta que pode se transformar na pedra filosofal. A verdadeira grande obra é a sua transformação. É a transmutação do seu ser em estado de consciência cada vez mais divinos, ascensionados. Cada vez mais o quê? Integrando o seu espírito nessa matéria, nesse corpo, nesse vaso físico. O carbono é a base da vida, mas sob pressão ele se torna diamante. Ah, sob pressão, né? É claro, a gente tem a dualidade, a gente tem a polaridade, a gente tem os nossos testes, a gente tem os nossos resgates, é claro. Sem pressão não vai. Então, essa matéria bruta, na sua essência, ela não muda, mas a organização atômica, a estrutura interna, ela vai se sublimando, se reorganizando, se reordenando. E o resultado externo, ou seja, o que vai acontecendo com essa matéria, muda radicalmente diferente. Então, a alquimia é, antes de mais nada, lapidar quem você é, até que a sua realidade externa responda a essa mudança, a essa alteração dentro do que? Da sua percepção. Você não precisa lutar contra o mundo externo. Você precisa, na verdade, alterar a frequência interna que projeta o holograma que gera essa matriz de percepção. Você não está vivendo na realidade, você está vivendo no seu mundo, ou seja, na sua percepção do que é a realidade. E essa é uma sabedoria que faz muito sentido ser ocultado da humanidade. Por quê? Porque antes todo mundo acreditar nessa projeção coletiva que nós estamos criando de caos, de separação, de guerra, de fome, de manipulação, antes todo mundo ficar aprisionado nesse filme doentio, do que todos se libertarem e serem conscientes de que você é um ser livre para criar a sua matrix. Você mesmo pode criar o seu paraíso aqui na Terra. Você mesmo pode escolher ser a sua grande obra e deixar um legado para milhares de gerações. Você pode escolher se desprogramar dessa holografia coletiva de escravidão mental e escolher a si mesmo como esse carbono que, dia após dia, com a pressão,
mas com consistência, direcionamento, lapidação, você vai se tornando esse diamante. Vai resgatando o seu brilho divino, o seu poder pessoal. Vai resgatando o seu poder de co-criar a realidade que você quer. Quanto mais livre você é de manipulações, mais soberano, co-criador divino tu te tornas. A chave verdadeira da libertação da matrix de controle é quando tu se torna o faraó da sua realidade. O que isso significa? A consciência faraônica, a física da consciência. E aqui eu quero trazer só uma lei hermética. Hoje eu vou dar só o gostinho, para você entender que uma frase, quando ela é bem compreendida e realmente aplicada no seu dia a dia, o poder que isso tem na sua existência, meu amigo, minha amiga, é infinito. Então vamos compreender com outra ótica, com outra profundidade, a primeira lei hermética. O todo é mente, e a mente é o todo. O universo é mental. Meu Deus do céu. Sérgio, será que é isso mesmo? Agora você vai fazer um exercício comigo. Olha ao seu redor. Olha para onde que você está. Olha todos os objetos que estão aí próximo a você. Você consegue imaginar, consegue compreender que tudo que está à sua volta antes teve que ser pensado por alguém para existir? Sim, o universo é mental, porque tudo que existe fisicamente antes foi pensado por uma mente. Antes foi uma ideia, para depois se tornar matéria. Antes passa pela esfera da substância quintessencial do pensamento, que também é uma força criadora. Ou seja, a consciência faraônica. O conhecimento mais primoroso da escola quemética, das escolas iniciáticas. É uma chave divina que eu vou compartilhar com vocês agora. E pega isso e anota essa frase, e medita nessa frase. Quanto mais você se aprofundar no entendimento dela, mais outras chaves de conhecimento vocês vão acessar. E é assim: você é o universo experienciando a si mesmo. E é isso mesmo. Todo, né, o conhecimento quemético vem da compreensão de que o homem, o ser humano, a humanidade, é feito à imagem e semelhança de seu Criador. Ou seja, é a obra divina mais perfeita. Não no sentido do humanocentrismo, de que nós somos o centro da criação, mas dentro de todo o processo de desenvolvimento filogenético das raças galácticas, nós somos a intersecção de todas elas. Dentro de toda a criação, nós passamos por todos os estágios de lapidação até assumirmos um vaso físico que é capaz de incorporar um espírito, uma centelha divina. Vocês acham que esse corpo não é simplesmente um diamante do universo? Eu digo para vocês, sim e não. Por quê? Porque ele, enquanto um corpo, é matéria, é carbono. Mas, habitado por um espírito, ele é um diamante. Quando o teu espírito habita esse corpo, aí você tem a potência de transformar, através do processo da alquimia da consciência, a autoiluminação. Você é capaz de acender em luz todas as suas células e transformar essa matéria bruta, que é o carbono, num diamante brilhante, que é você, manifestando seus dons, seus talentos, sua inteligência divina, compartilhando sua luz, seu amor, ancorando a tua missão aqui na Terra. Certo? Então, aqui nós estamos falando de algo
que é a projeção da consciência. Ou seja, a nossa mente, ela não está simplesmente presa ao corpo. Ela projeta, ela cria, ela experiencia outros níveis de realidade, certo? E nós estamos falando também sobre reprogramação da realidade. Por quê? Nós compreendemos que o universo é mental, certo? Então, tudo é mente. Ou seja, a realidade ela não é externa. Não tem algo fora e algo dentro. A intermediação entre o que está fora e o que está dentro é meu estado de consciência. Ou seja, o que está fora de mim, o que eu estou percebendo como é a realidade, fora de mim, depende muito, ou na verdade, diretamente, do como eu estou nesse momento. Se a minha consciência tem um nível de expansão, eu passo a enxergar essa realidade completamente diferente. Eu interajo com os objetos físicos de outra forma, porque eu começo a captar o quê? Outros níveis de energia sutis que estão aqui agora, co-criando essa realidade física. Nesse sentido, o que é a espiritualidade? Nada mais, nada menos do que a expansão da percepção da física. Ou seja, quando a sua consciência começa a perceber as dimensões energéticas sutis do que compõe a fisicalidade, e você ganha maior poder de interação com o campo quântico. Ou seja, você começa a entender melhor que o teu pensamento tem poder de criar, né? Quando você pensa naquela pessoa, ela te manda mensagem. Quando você intui alguma coisa e aquilo acontece dali a segundo, né? Quando você está conectado com aquela pessoa, sonha com ela, ontem tive com você lá em tal lugar. Você começa a interagir com outros níveis da realidade e transcende as limitações do tempo e do espaço, certo? Ou seja, você não vive na realidade, não tem essa realidade com R gigante. Cada um está aqui na conexão com um real que existe, mas construindo um túnel de percepção, construindo um acesso, uma formatação dessa realidade que é única sua. Só você enxerga a realidade dessa forma. Porque a forma como você percebe te dá um entendimento e um sentimento que te liga a esse real que está fora. Certo? Então você, na verdade, vive dentro da sua interpretação da realidade. Por isso que passa dia, passa noite, você percebe as coisas de outra forma e vai caindo as fichas, né? Nossa, mas é aquilo, é o outro, e vai ligando os pontos. E assim você vai compreendendo a sua realidade de outra forma. Faz sentido? Vamos lá. Manda no chat. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? O que vocês estão achando da aula? Tá legal? Tá bacana? Manda um alô no chat ali para nós. Faz sentido isso que eu tô trazendo? Maravilha. Vamos colocar lá, vamos participar. Estou convidando vocês para a gente co-criar esse momento de partilha. Show. Maravilha. É isso. Agora, quero trazer uma coisa para vocês. Eu coloquei uma chave para vocês que eu gosto muito, né? Você é o universo experienciando a si mesmo. Vocês anotaram essa frase? Se não anotou, anota. Isso tem que ser um mantra para você. Não esquece disso nenhum dia da sua vida. Você é o universo experienciando a si mesmo. Agora, eu vou passar uma segunda chave, que é desdobramento dessa. Não ia passar essa chave aqui na aula, tá? Vou passar uma segunda chave, que é desdobramento dessa, ok? Que eu passo dentro de sessões de mentoria individual, que é assim, ó. Vai vendo. O universo, você é o universo experienciando a si mesmo. Essa é a primeira chave, ok? Agora, disso aí, eu compreendi uma outra coisa, que é assim, o universo te enxerga como você se enxerga. Ai, pega essa, anota isso. O universo te enxerga como você se enxerga. Ou seja, aí fica a pergunta, como é que você está enxergando a si mesmo? Como é que você está percebendo a si mesmo? Quem você pensa que você é? Quais crenças sobre você mesmo você está alimentando? Vixe! Ai. Agora me arrepiou, hein?
Agora foi cirurgia na rede neural, de metade de quem está assistindo isso aqui. Como você enxerga a si mesmo é como o universo te enxerga. Então, se você enxergar você pequenininho, sem merecimento, o universo vai te dar as provas vivas para você, ó, tá certo. A forma como você está enxergando é o que é. Agora, se você passa a se enxergar com outros olhos, aí é que você vai trabalhando num dos bloqueios que tem para a sua maestria de criação da realidade, que é a sua autoimagem. Ou seja, você é o universo experienciando a si mesmo. O que você traz isso aí para implicação radical na sua vida do seu dia a dia? A forma como você se enxerga é a forma como o todo está se enxergando. Escolha se elogiar. Escolha reconhecer a sua evolução cada dia. Escolha sentir-se merecedor de toda a riqueza que o universo tem para te oferecer aqui agora. Escolha conscientemente se reconhecer como um diamante mais valioso do universo. Sabe por quê? Ninguém vai fazer isso por você. Pode ter toda a certeza. Isso é a sua consciência compreendendo sobre o processo de cocriação da sua matriz quântico-holográfica. Quando você compreende que dentro da sua matriz quântico-holográfica, dentro da sua flor da vida, que é o seu túnel de realidade, que é a forma como você interpreta a realidade, certo? Você, a sua consciência é o núcleo central, é de onde parte tudo, toda a compreensão, todas as relações, todas as pessoas, tudo que está conectado. O centro dessa percepção é a sua consciência. Quando você se dá conta disso, você tem que se dar o valor. Né? Você tem que praticar o auto-amor. Você tem que cuidar de si, desse universo brilhante. Certo? E assim, todo o resto vai refletindo essa imagem que tu tens de si mesmo. Assim, toda a sua realidade vai se reajustando para te mostrar que é verdade aquilo que tu concebes. É verdade que aquela realidade de como tu está se enxergando vai ser colocada ao seu redor, vai ser colocada à sua volta. E é por isso mesmo, e eu tenho que dizer, que certas pessoas saem da nossa vida, porque a gente passa a se dar valor, porque a gente passa a reconhecer a sabedoria, a potência, a essência, as virtudes, o valor que a gente tem. E é por isso que certas qualidades de ambiente, certos tipos de música, certos padrões de leituras já não vão mais fazer sentido. Porque dentro da sua flor da vida, a partir do momento em que o núcleo central, que é a sua consciência, começa a vibrar em outros níveis, tudo que está fora de si vai se transformar. Tudo que está te sustentando naquela criação, naquela realidade, vai se desestruturar. Por quê? O caos precede uma nova ordem. Ou seja, antes de você criar novas conexões e tecer uma nova realidade, quando você começa a expandir sua consciência e subir para outros níveis dimensionais, toda a sua realidade vai ser reprogramada. São novas relações, é novo trabalho, é um novo cotidiano, são novos estados de pensamento, são novas práticas de autocuidado. Tudo isso vai ser reprogramado. Faz sentido? Ai, agora encaixou, hein? Vamos lá. Se a realidade é mental, mudar sua mente não é metáfora. É literalmente reescrever a estrutura do que você chama de vida. E hoje, a física quântica, e depois de milênios e milênios do que esse conhecimento lá atrás, né, foi transmitido e ocultado, vai chegando ainda, engatinhando na sua, né, ainda infantilidade, a afirmar, então, que o observador altera o observado. Que a chave é a percepção, né? Então, hoje em dia, com o advento da física quântica, né? Aí nós temos, então, uma pequena, né,
centelha, né, uma pequena fagulha da centelha do conhecimento que já era, né, na antiguidade colocado nas escolas iniciáticas, que, ó, você simplesmente observa e a coisa se altera que você está observando, dependendo da forma como você observa, né? Ou seja, dentro do entrelaçamento quântico, né, sujeito e objeto, né, a relação fenomenal, ela é determinada através da percepção, do estado de consciência com que você observa aquilo, certo? Então, beleza, né? Falamos sobre a consciência faraônica, né? Tem muitos outros mistérios. Se eu quiser voltar para cá e ficar 3 horas falando isso aqui para vocês, ó, dá. Se eu olhar para essa imagem e falar para vocês, você sabe por que que na coroa, no alto da coroa do faraó, bem aqui, em cima do terceiro olho, tem uma serpente que é a Uraeus? Por quê? É a ascensão da Kundalini, tá? O faraó, né, o ser divino, o governante, aquele que detém o poder dos céus na terra, ele era um auto-iniciado. Ele era iniciado, né, dentro de todo esse conhecimento cosmoascensional. Ele passava por ritos de ativação genética. Ele passava por cerimônias, né, dentro das pirâmides. Ele recebia conhecimento iniciático desde cedo na sua vida. Aprendia yoga, respiração, mantras. Passava por, né, técnicas. E ia então construindo a sua obra, que era o quê? O legado que ele ia deixar para aquela civilização. Por isso que os grandes faraós construíam grandes templos, não pelo ego, né? Mas para deixar como um legado, né, grandioso, uma obra divina para aqueles que viriam depois, certo? Então, aqui nós também podemos falar sobre a ascensão da energia Kundalini, ativando a visão interna para a projeção da consciência. Ou seja, o faraó é aquele que já tem o alto domínio da sua energia sexual. É aquele que consegue fazer com que esse líquido suba através da sua coluna de Jed, né? E acenda em luz os seus chakras para iluminar a sua existência e com a visão clara, a soberania dourada, a soberania divina, a soberania crística, a libertação da sua consciência de tudo aquilo que é limitante, de tudo aquilo que condiciona ela, ou seja, os instintos primais, né? Então aqui a gente poderia falar sobre muitas coisas, que eu vou até aqui, porque a gente ainda tem muito conhecimento para falar dentro da mentoria aí, tá? Seguimos. Agora, eu quero focar aqui, né, porque eu dei, né? Eu respeito tanto isso que eu dei a opção para vocês. Qual que seria o tema, né, fundamental da aula? E eu trouxe a grande maioria deles. Eu já falei sobre tecnologia avançada, já falei sobre as pirâmides, já falei sobre a Flor da Vida, a antiga escola da Flor da Vida, já falei agora sobre a consciência faraônica e vou agora, né, concentrar a minha energia em falar sobre cocriação da realidade, que foi o tema mais votado por vocês. Então, vocês, como bons co-criadores, já selecionaram esse tema e eu trouxe aqui, né, é claro que no nível diamante, premium, cirúrgico, aquilo que eu sei que está no campo para vocês destravarem que chegou o momento, tá? O que então, né? Se eu tenho, Sérgio, poxa, cara, eu já estudo há muito tempo, já passei por expansão de consciência, já tenho, né, um nível de despertar, já leio, né, já pratico, já busquei em muitos lugares, só que, cara, tem alguma coisa que não está no lugar, tem alguma coisa travando, não consigo materializar, já estudei lei da atração, já estudei poder de manifestação, eu sei que é energia, que é consciência, que é frequência, que é tudo isso que manda na jogada, mas, cara, não consigo. Tem alguma coisa que me trava. Então, agora é cirúrgico, hein? O que trava seu poder de cocriação da realidade realmente? Se Totti estivesse aqui, e ele tá, pode ter certeza que tá, ele não te ensinaria a manifestar, porque ele não, é claro que ele não ia dar o ponto fácil assim, né? Ele te ensinaria a lembrar das chaves, e é isso que nós estamos aqui para fazer. Te auxiliar a você recordar das chaves preciosas, porque com elas você abre os conhecimentos corretos. E mais, aprende a aplicá-los com maestria, certo? O que impede a maioria das pessoas de sustentar a expansão não é o mundo externo, não. São as camadas internas não integradas que continuamente sabotam a cocriação consciente. Ah, e agora pegamos
no gato do pulo, não foi nem no pulo do gato, tá? Ó, o que pega no seu poder de cocriação consciente é as programações subconscientes. Ou seja, tudo que já lá na sua primeira infância, você inocentemente, sem mecanismo de defesa nenhum psíquico desenvolvido, foi ouvindo de como as pessoas classificavam a realidade. Então, né? Você foi ouvindo alguém pegando tal coisa e chamando de tal coisa, e você foi aprendendo aquele som ali significa esse objeto na realidade, certo? Mas isso é só o começo. Por quê? Depois você começou a escutar coisas sobre você mesmo. Ixi, né? Quantas e quantas informações estão incrustadas na nossa psique primal de crenças instaladas na nossa infância, que operam como filtros invisíveis da nossa percepção da realidade. Quanta carga a gente traz da primeira infância, do primeiro setênio, que a gente não faz ideia que está lá, mas que são o quê? Os primeiros extratos da nossa mente, que é o primeiro núcleo. Volta lá para a flor da vida. É o núcleo central, o seu, do 1 ao 7. O que se forma ali é fundamental para como que essa mente vai se expandir. Então, muito do que todos têm travado no seu poder de cocriação são camadas e camadas de crenças instaladas na primeira infância. Ou seja, as programações subconscientes. Ah, mas é só isso? Não, 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 não. Tem o quê? O que muitos chamam de luz, de sombra, de escuridão, né? É aquilo que nós conhecemos na psicologia como o inconsciente, ou seja, aquilo que você ainda não integrou, aquilo que não está na luz da tua consciência, tudo bem? A luz que ainda não foi reconhecida. Aí pode ser os dons e talentos que o ego teme expressar, aí pode ser os traumas e bloqueios de outras vidas que você não acessa por uma trava genética, porque senão você não ia dar conta de integrar aquilo na sua consciência, ia ser muito traumático para ti, né? Também, além disso, os padrões ancestrais. Ah, mas não é somente aquilo que, né, ainda está na sombra, ainda está na escuridão. Nem somente aquilo que está no subconsciente programado, mas é também os padrões ancestrais. Ou seja, as memórias epigenéticas transmitidas através de gerações para geração que moldam nossos comportamentos automatizados. É aquilo que tu luta e luta para mudar, mas você não consegue. É aquele hábito que você vai e tenta e vai e mexer, mas não vai, uma hora te pega, e é o ponto fraco, e é o calcanhar de Aquiles, é um negócio que você tenta e não consegue, que vira e mexe, volta e te derruba de novo. Isso é o quê? Um padrão ancestral. Dentro ali do carbono, que é o seu DNA, isso ali está incrustado, está cristalizado. Já é uma caquinha ali, já é uma sujeirinha que está carregando em geração para geração na sua linhagem. Só que posso te dizer uma coisa? Se você está aqui agora, simplesmente uma das suas missões é romper com os padrões ancestrais. Sim, você não escolheu essa linhagem à toa. Você não encarnou dentro desse campo de consciência, dentro dessa árvore da vida, dentro dessa geometria, dessa flor da vida, com esses seres ao seu redor à toa. Você escolheu, como um mestre co-criador da sua realidade, pessoas perfeitas para ser seu pai, para ser sua mãe, para ser seu irmão, para ser sua irmã, para ser seu tio, para ser seu... Cada ser desse está mostrando uma dimensão da realidade de ti mesmo em evolução, da sua alma em ascensão. Então, honra cada pessoa que está dentro da sua constelação, porque eles trazem padrões que você precisa enxergar sobre si mesmo. E, a partir disso, fazer as rupturas necessárias e escolher, através da superação e da vontade divina, por um outro caminho, para expandir seus horizontes. Faz sentido? Então, aí, o último item
que trava muito é em relação à autoimagem distorcida, como a gente comentou lá naquela frase de o universo te enxerga como você enxerga a si mesmo, certo? A versão de si mesmo que você acredita ser é que se torna profecia autorrealizável. Nossa, essa também é ouro, entregando ouro aqui. A versão de si mesmo que você acredita ser é que se torna profecia autorrealizável, certo? Ou seja, você não manifesta aquilo que você deseja simplesmente, você manifesta coerentemente aquilo que você é, a sua assinatura energética multidimensional. Certo? Então, aquilo que está no seu subconsciente programado, aquilo que são padrões ancestrais, o seu inconsciente não integrado e a sua autoimagem distorcida é o que trava a sua realidade. É o que faz você pensar, intencionar uma coisa, mas não vibrar isso com coerência, sustentando essa intenção através da sua vibração e através das suas ações. Aí não acontece. Aí não vem, não chega, não abre, não vai, não ancora. Certo? Aí, se você ficou até aqui, eu tenho uma grande oportunidade nesse momento. Essa aula, ela foi a abertura do portal, tá? Da mentoria Tote e as Tábuas da Esmeralda. Que vai ser o quê? Um processo de iniciação profunda na alquimia da consciência, que é o quê? A transformação espiritual e física do próprio alquimista, que é você. Ou seja, nessa mentoria, o que a gente vai fazer? São 12 encontros semanais, ou seja, a gente vai compartilhar uma egrégora de estudos alquímicos e de práticas ancestrais queméticas por 3 meses. Vamos fazer um acompanhamento em grupo por 3 meses, se encontrando toda semana, né? Uma aula por semana, e também práticas, técnicas, leitura recomendada, né? Documentários, todo um acompanhamento também em grupo, tá? E esses conhecimentos, eles vêm da onde? Olha, gente, eu não vou nem falar que eles são canalizados, porque não é um processo de canalizar isso de outros planos. Muito desses conhecimentos, na verdade, são caixas que eu tive a oportunidade de ler, dentro da minha biblioteca cósmica, que é o meu DNA. Então, muitos desses conhecimentos são revelações interiores que, dentro de processos iniciáticos, lá pelos templos do Egito, nas jornadas, eu vou tendo a oportunidade de acessar, ativar dentro de mim, para poder expandir isso para vocês. Então, muito do que eu consigo trazer aqui para vocês, né, agora, vem de um processo de lapidação do meu próprio diamante. Eu só consigo falar e ancorar isso aqui agora, através da minha voz, do meu conhecimento, porque eu passei por muita coisa, muita transformação dentro de mim, para poder ancorar isso na minha vida. Tudo bem? E aí também um compromisso com o Tote, que dentro, né, da minha última jornada me falou: agora que você acessou a chave, tá, para abrir essa biblioteca cósmica, eu vou te falar o seguinte: você, como um antigo sacerdote, só tem permissão de acessar mais se você compartilhar isso com outros seres humanos. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas forem ativadas, mais e mais você vai ter permissão de acessar. E ali foi que eu realmente me comprometi, né, integrando aí os meus fractais de memória na linha egípcia do meu compromisso como um guardião desse conhecimento iniciático, que era tanto de compartilhar, né, esse conhecimento com pessoas, com seres humanos, e ativar esse conhecimento dentro de cada um, como também levar os antigos guardiões, sacerdotes, sacerdotisas, de novo lá para o Egito, para passar pelas ativações dos seus templos. Então, ali me comprometi, e aqui também estou para expandir esse convite a vocês, que é um convite, sobretudo, espiritual, tá? Não é mais um cursinho, não é mais vocês consumirem informação, é um compromisso com a evolução, enquanto um ser divino se lapidando como alquimista aqui na Terra, tá? Então, aqueles que realmente sentirem o chamado para estar conectando-se a esta linhagem de conhecimento e
adentrarem as práticas aí de ativação do Merkabah, né? Que é o despertar do seu corpo de luz, o veículo dimensional que te possibilita a transitar entre dimensões, a se projetar para outras dimensões, a estabelecer conexão consciente com outros níveis da realidade, que estão realmente, com seriedade, disponíveis para acessar uma técnica egípcia de leitura de registros akáshicos, aprender como abrir a sua própria biblioteca cósmica, né? Como ler aí os arquivos do seu DNA. Quem quer, quem sente que é o momento de aprender esse dom novamente. Quem quer estudar as leis herméticas na prática, não é ler a frasezinha e achar que é aquilo, mas compreender, como eu fiz com a primeira, qual é o desdobramento que isso tem para a sua vida no dia a dia, como você consegue aplicar isso realmente para transformar a sua realidade, certo? Quem quer realmente ativar essas chaves de conhecimentos na alquimia interior e ver qual resultado isso traz para o seu poder de cocriação, tá? E aí também tecnologias de luz. Quem me conhece sabe. Graças a Deus eu tenho, né, mentores estelares e dentro dessa conexão canalizo tecnologias de luz, né? E essas tecnologias de luz, elas estão a serviço exatamente do que? Daquela parte lá do que trava a realidade, né? A herança ancestral, né? O subconsciente programado, né? O inconsciente e a autoimagem. Então, as tecnologias de luz, elas trabalham cirurgicamente aí, na reprogramação profunda do subconsciente, tá? E isso, gente, não é de um dia, não, tá? Teve práticas, né, que eu tive que fazer e repetir em mim, técnicas, e apurar várias e várias vezes até formatar, né, dentro do formato que eu vou entregar para vocês. Então, tem áudios, né, de reprogramação mental, de meditação guiada, onde vocês vão sintonizar frequências das ondas cerebrais em certas, né, frequências de solfejo, com certas técnicas de respiração, visualizando certos símbolos, e isso é todo um processo de reprogramação da sua matriz quântica holográfica. Tem outras técnicas também de visualização e ativação energética através de sons e mantras. Tem outras técnicas que nós vamos fazer que é com os cristais. Tem outra técnica que a gente vai fazer que é com a esmeralda, os códigos esmeralda. Então, aí, né, saibam que todo esse conhecimento iniciático, ele também vai ser passado com exercícios, práticas e técnicas. Em cada aula, de acordo com o conhecimento que a gente vai acessando, a gente vai transmitindo técnicas, então, para essa reprogramação da sua matriz quântico-holográfica, certo? E aí, então, qual é a condição especial que eu falei para vocês? Gente, dentro do sistema de crença agora a gente está trabalhando, tá? Qual que é a numerologia que está ancorada esse estudo? 999, essa é a numerologia, tá? Então, o valor aí para você acessar toda a mentoria, junto com os materiais, junto com todo esse acompanhamento de 3 meses, as técnicas, as gravações que vão ficar disponíveis, não é por 1 ano, não, é acesso vitalício, tá? Vai poder acessar isso a hora que você quiser. Ah, Sérgio, mas se eu não puder estar presente, vai estar gravado, fica tranquilo, tá? Então, o valor é 999. Mas, eu consigo sentir, não são todos que têm aqui, hoje em dia, essa opção real. Não tem na sua conta esse valor para investir em si mesmo, certo? Quero que todos tenham, esse é meu objetivo. Que todos possam, com alegria, leveza e glória, empregar R$1.000 para si mesmo, para potencializar e multiplicar isso infinitamente. Mas, se você está aqui, sentiu o chamado, quer participar, dentro dessa aula eu vou abrir essa oportunidade. E quem está aqui já inscrito não vai me deixar mentir. Eu não ofereci para ninguém essa condição. É dentro dessa aula. 3 vezes de 333 no Pix agendado, certo? Então, sentiu. Vai fazer, Sérgio, estou no meu sistema de crença na abundância. Vou fazer lá nos 999 à vista ou em 12 vezes no cartão? Aí eu vou te dar um prêmio. Aí o universo vai te responder, ó, você está indo pelo caminho certo. Ó, vai ter o curso Akasha Mente, né?
meu curso de técnica de registro acástico para vocês e acesso à comunidade cristal, beleza? Aí quem está em outra condição, a gente vai botar para dentro também, vamos acolher, porque aqui eu quero que então você que ainda não tem essa condição possa, através da reprogramação, através das ativações, através da técnica, vibrar na abundância divina e que esse valor seja para você uma cosquinha, tá? E a gente vai conseguir alcançar junto isso nessa jornada, ok? Tenho certeza disso. E aí? E agora? Você hoje aqui sentiu e sabe que tem um chamado mais profundo, que tem algo em você mesmo que está te chamando para conhecer, se conectar e expandir esses códigos que, gente, o que é mais sagrado, esse conhecimento, ele não foi perdido. Ele está dentro da sua biblioteca cósmica, do seu DNA. Esses códigos, se você é, assim como eu, e está aqui por conta disso, um guardião desse antigo conhecimento, chegou o momento de nós abrirmos juntos o acesso a toda essa herança. Porque isso é o salto quântico de consciência da nova Terra. É através desse conhecimento que, novamente, nós vamos entender e compreender o quê? Como que as pirâmides foram construídas e como, através deste conhecimento, nós podemos cocriar a nova Terra. Esta é a ciência antiga, é a tecnologia da consciência que foi perdida. E nós, como mestres da criação, como mestres de si mesmo e como diamantes do universo, chegou o momento da gente resgatar o nosso poder divino, chegou o momento da gente assumir o cetro de poder como co-criadores. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: a partir de agora, você vai continuar reagindo à realidade ou assumir o seu lugar como quem a cria? Fica aí o chamado, né, para a gente poder trilhar junto na mentoria Tote e as Tábuas da Esmeralda. E, mais uma vez, quero aqui dizer que foi um prazer e é uma gratidão sempre me conectar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E para a gente encerrar, meu grande amigo Tote, vou trazer ele bem juntinho aqui de mim, que está aqui fisicamente, né? Mas dentro da nossa tela mental e dentro do nosso campo multidimensional também ancorando a transmissão desses conhecimentos que foram permitidos aqui. Tote, ele não está te chamando para aprender. Ele está te chamando para lembrar o que você já é, mas ainda não percebe. Então, bora expandir a nossa consciência, integrar o nosso processo de lapidação alquímica e realmente despertar o nosso poder de cocriação divina e soberana. Tá joia? Muita gratidão pela sua atenção, pela sua presença. Peço, né, que gentilmente você puder compartilhar um insight, né, se quiser deixar abrir o vídeo para deixar algum abraço, alguma fala, se tiver alguma dúvida. Agora eu também vou abrir esse tempo para vocês interagirem, participarem, né? Quem quiser só deixa um texto, quem quiser pode abrir o vídeo e compartilhar. E aí quem quiser também proceder com a sua reserva de vaga, é só me mandar uma mensagem agora lá no WhatsApp que a gente segue a conversa, tá bom? Gratidão mais uma vez, família. É um prazer sempre estar com vocês.